O torcedor vascaíno começou a semana com o coração acelerado. E não foi só pela expectativa do próximo jogo não, foi também por uma notícia que pegou muita gente de surpresa. O Vasco da Gama acaba de embolsar um valor considerável com mais um gol de Gabriel Peck lá nos Estados Unidos, e, além disso, já se movimenta nos bastidores para comprar Robert Renan em definitivo. É o famoso combo da esperança, dinheiro entrando e jogador promissor brilhando. E tudo isso acontecendo justamente na virada de chave do Campeonato Brasileiro, com a reta final do ano se desenhando. Agora é reta final, meu amigo, e o Vasco entra nela animado, mais estável, confiante, principalmente, com um modelo de jogo cada vez mais claro sob o comando de Fernando Diniz. A semana do Vasco começou quente, com preparativos intensos para o confronto contra o Fortaleza nesta quarta-feira. A partida será em São Januário e marca o retorno do time aos gramados após a pausa para a data FIFA. Agora não tem mais parada, não tem mais intervalo, é jogo atrás de jogo até o fim da temporada. E o que dá ânimo ao torcedor é que, pela primeira vez em muito tempo, o Vasco chega nessa parte final do campeonato com uma estabilidade importante. São 33 pontos conquistados até aqui, mais que isso, uma campanha consistente no retorno. O Vasco tem a quarta melhor campanha dessa segunda metade do Brasileirão, com 14 pontos somados em 8 jogos, colado nos gigantes Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro, por exemplo, fizeram 15 pontos no mesmo período. O Vasco fez 14. Ou seja, o time tá ali, no bolo de cima, brigando por posições melhores, olhando para frente e não mais para trás na tabela. Com essa evolução, o clima entre jogadores e torcida é outro. A vitória no primeiro turno sobre o próprio Fortaleza marcou a estreia de Fernando Diniz, um técnico que chegou com o desafio de dar identidade ao time e, mesmo com altos e baixos, começa agora a colher os frutos do trabalho. Aquela vitória por 3-0 em São Januário não foi só um bom resultado, foi um símbolo de recomeço. De lá para cá, o Vasco oscilou, como qualquer equipe em construção, mas agora parece viver o seu melhor momento na temporada. O time já tem um modelo de jogo definido, começa a se impor dentro de campo e, o mais importante, começa a dar alegria à torcida. A tabela mostra isso claramente. O Vasco é o 11º colocado, com 33 pontos, mas a distância para a parte de cima é pequena. Está a apenas 3 pontos do Red Bull Bragantino, a 1 ponto do Ceará e a 5 de São Paulo e Fluminense, que ocupam a 8ª e 7ª colocação, respectivamente. Se vencer o Fortaleza fora de casa, o Vasco pode ultrapassar até 2 adversários diretos e terminar a rodada bem próximo do G8. E isso não é só matemática de torcedor empolgado, não. É cenário real, palpável, ainda mais quando se leva em consideração o momento que vive o time. E a cereja do bolo pode vir na segunda-feira seguinte, quando o Vasco enfrenta o Fluminense, em um clássico que pode representar muito mais do que 3 pontos. Pode ser o jogo da afirmação. Essa evolução técnica vem acompanhada de outros fatores que também animam o torcedor. O Vasco, aos poucos, vai se organizando financeiramente colhendo os frutos de negociações passadas. Um exemplo claro disso é o caso do Gabriel Peck. O atacante foi vendido ao Los Angeles Galaxy no início do ano passado por 10 milhões de dólares, cerca de 49 milhões de reais, por 70% dos seus direitos econômicos. Só que o contrato previa bonificações por metas atingidas, e uma delas era simples: a cada gol marcado pelo jogador, o Vasco recebe 50 mil dólares até o 50º gol. Pois bem, Gabriel Peck marcou recentemente o seu 31º gol pelo clube norte-americano e, com isso, mais 50 mil dólares vão cair na conta do Vasco. Convertendo para o real, são cerca de 1.700.000 reais pingando no cofre cruzmaltino. Uma grana que chega em boa hora e mostra como uma venda bem estruturada pode continuar rendendo frutos mesmo depois de concretizada. E olha que o Peck ainda pode render mais. O jogador tem apenas 24 anos, soma 11 gols e 4 assistências na temporada em 39 jogos e segue sendo observado pelo mercado europeu. O Vasco ainda detém 30% dos seus direitos econômicos, ou seja, se surgir uma proposta robusta por ele, o clube carioca vai lucrar novamente. Já imaginou uma venda por 100 milhões de reais? 30 milhões disso seriam do Vasco. É planejamento,
é visão de mercado, é saber valorizar o ativo que foi formado dentro de casa. E enquanto o atacante segue brilhando do outro lado do continente, aqui no Brasil um outro nome começa a chamar cada vez mais atenção: Robert Renan. Esse sim é o típico jogador que o torcedor bate o olho e já sabe que é diferente. Com apenas 21 anos, o zagueiro vem sendo um dos destaques do Vasco nesse momento de retomada. Técnico, frio, inteligente, dono de uma saída de bola rara até mesmo em grandes centros do futebol mundial, Robert Renan não precisa gritar para se impor. Ele joga com uma segurança que impressiona e vem sendo peça-chave no sistema defensivo de Fernando Diniz. É aquele tipo de jogador que parece que já nasceu pronto, mesmo atuando em uma posição ingrata como a zaga, onde qualquer erro é amplificado. A trajetória dele até aqui mostra o quanto ele é resiliente. Começou no Corinthians, passou por uma passagem conturbada no Internacional, sofreu com críticas após um pênalti desperdiçado e chegou até a Arábia Saudita, onde teve um semestre complicado, longe da família e do futebol competitivo. Mas foi no Vasco que ele reencontrou o seu lugar. E não é exagero dizer que ele veste essa camisa com alma. Robert é vascaíno de infância, apaixonado pelo clube, e agora vive o sonho de jogar como titular em São Januário. E esse sonho não é só dele, é de milhões que se identificam com a entrega, com a postura e com a liderança silenciosa que ele mostra em campo. O empréstimo com o Zenit vai até o meio do ano que vem, mas o Vasco já entendeu que não dá para esperar. O clube já sinalizou ao time russo o interesse em iniciar negociações para comprar o jogador em definitivo. E faz muito bem. Porque se deixar passar o tempo, o valor dele tende a subir ainda mais. É um jogador de seleção brasileira de base, jovem, com mercado e com potencial real de se tornar um dos melhores zagueiros do país. O técnico Fernando Diniz não esconde a admiração. Em entrevista recente, chegou a dizer que não conhece outro zagueiro canhoto, com a idade dele, com a mesma capacidade de construção de jogo no mundo inteiro. Isso vindo de um treinador que conhece o futebol como poucos e que aposta no Robert como peça essencial do seu sistema defensivo. E é justamente por isso que o Vasco quer agir rápido. Antecipar essa valorização e garantir que o atleta siga em São Januário por muitos anos. O clube sabe que jogadores como Robert Renan não aparecem toda hora. É talento raro, é jogador que faz diferença. E em uma equipe que vem se reestruturando dentro e fora de campo, manter esse tipo de atleta é fundamental para consolidar um novo momento, uma nova era. Se o Vasco conseguiu rebaixar o Santos em 2023, e agora, em 2025, aplicar uma goleada de 6-0 dentro do Morumbis a ponto do clube paulista desistir de jogar lá, é porque tem algo acontecendo. Tem evolução, tem imposição, tem futebol. O Santos, inclusive, anunciou que não vai mais levar jogos pro Morumbis enquanto não sair da zona de rebaixamento. E sabe o que motivou essa decisão? O massacre que levou do Vasco. Aquela vitória não foi só mais um resultado. Foi uma afirmação, um recado de que o Vasco voltou. E voltou para incomodar, para disputar, para brigar lá em cima. E enquanto o torcedor ainda saboreia essa fase positiva do time dentro de campo, os bastidores continuam se movimentando com decisões estratégicas que podem impactar diretamente o futuro do clube. A tentativa de compra de Robert Renan em definitivo, por exemplo, não é uma ação isolada ou feita por impulso, é parte de um planejamento que busca consolidar uma base forte, jovem e promissora. O Vasco sabe que não pode mais depender apenas de soluções de curto prazo ou de contratações emergenciais. A ideia é construir um elenco competitivo que possa não só brigar por vaga em competições internacionais, mas também se manter em alto nível por mais de uma temporada, com continuidade e identidade. Robert Renan representa exatamente esse perfil de jogador que o Vasco quer para o futuro. Além da qualidade técnica indiscutível, o zagueiro tem uma postura de veterano, mesmo com apenas 21 anos. A leitura de jogo, o posicionamento, a calma com a bola nos pés, tudo nele transmite segurança. E é esse tipo de jogador que faz diferença em jogos grandes, em momentos decisivos. O torcedor percebe isso. Não é à toa que a cada rodada, os comentários nas redes sociais se multiplicam, pedindo a permanência do defensor. Existe identificação, existe confiança, e isso é raro.
Ainda mais em uma posição como a zaga, onde normalmente se demora mais para conquistar esse tipo de reconhecimento. O clube russo, por sua vez, também sabe que tem um ativo valorizado nas mãos. O Zenit contratou Robert acreditando no potencial do atleta, mas talvez não esperasse que ele fosse se readaptar tão rapidamente ao futebol brasileiro e se destacar com tanta força. Por isso, a negociação pela compra definitiva pode não ser das mais fáceis. Vai exigir habilidade, estratégia e, claro, um bom investimento. Mas é exatamente esse o tipo de investimento que faz sentido. Investir em um jogador com potencial de revenda, que já se provou competitivo no Brasileirão e que ainda tem muitos anos pela frente, é diferente de apostar alto em atletas em fim de carreira ou que chegam por empréstimo só para cumprir calendário. E é nesse contexto de organização e visão de futuro que o Vasco vai dando passos firmes. Depois de anos de turbulência dentro e fora de campo, parece que finalmente o clube começa a respirar. As vitórias recentes, a boa campanha no retorno, os jovens que estão se destacando, tudo isso forma um cenário que alimenta o otimismo do torcedor. Mas é claro, ainda há muito a ser feito. A temporada de 2025 entra agora no seu momento mais delicado, aquele em que qualquer vacilo custa caro. São jogos decisivos, confrontos diretos, clássicos. E é nessa hora que a solidez emocional, o entrosamento e a consistência fazem toda a diferença. O confronto contra o Fortaleza, por exemplo, é mais do que uma partida comum. É a chance de consolidar a boa fase, de engatar uma sequência positiva e de, quem sabe, entrar de vez na briga por uma vaga na Libertadores. O adversário não é fácil, vem fazendo uma temporada sólida, mas o Vasco chega forte, embalado e com argumentos dentro de campo. E o mais interessante é perceber que o time não depende mais de lampejos individuais ou de um ou dois jogadores inspirados. A equipe vem jogando de forma coletiva, com organização, com propósito. O sistema de Fernando Diniz começa a aparecer, e isso é animador. Outro ponto que merece destaque é a forma como o clube vem lidando com os recursos financeiros que entram. A venda de Gabriel Peck, por exemplo, foi feita de maneira estruturada, com metas e bônus por performance. Isso mostra que o Vasco aprendeu com erros do passado, quando atletas saíam a preço de banana ou sem cláusulas que garantissem ganhos futuros. Agora, o clube começa a colher os frutos desse novo modelo de gestão. O gol de número 31 de Peck não é só mais um número na carreira do atacante, é mais um valor importante entrando no caixa e que pode ser reinvestido no próprio elenco. E esse tipo de operação inteligente precisa ser a regra, e não a exceção. O futebol atual exige visão de mercado, planejamento e capacidade de negociação. E o torcedor percebe quando o clube está se profissionalizando, quando há um projeto por trás das ações. O simples fato de o Vasco já estar sinalizando com o Zenit o desejo de ficar com Robert Renan mostra que o departamento de futebol está atento, que não vai esperar o contrato acabar para correr atrás do prejuízo. É assim que se constrói um time forte, com base sólida e visão de futuro. A torcida, por sua vez, vai cumprindo seu papel lotando São Januário, empurrando o time nos jogos fora, apoiando nas redes sociais e, principalmente, voltando a acreditar. O sentimento de pertencimento, que andava meio apagado, começa a renascer. O torcedor vê em campo um time que luta, que não se entrega, que tenta jogar bola. E isso, muitas vezes, vale mais do que qualquer reforço milionário. É essa conexão entre arquibancada e elenco que pode fazer a diferença nas rodadas finais. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol brasileiro foi sacudido nesta semana por declarações inesperadas de Carlos Ancelotti, técnico da seleção brasileira, que geraram verdadeiro burburinho nos programas esportivos. Em entrevista recente, o treinador italiano, conhecido por seu estilo direto e, ao mesmo tempo, estratégico, não poupou palavras ao falar sobre o Vasco da Gama e, em especial, sobre o trabalho de Fernando Diniz no clube. Segundo fontes que acompanharam de perto a entrevista, Ancelotti não apenas elogiou alguns aspectos do estilo de jogo implantado por Diniz, mas também levantou questionamentos que rapidamente se transformaram em assunto quente nas mesas de debate esportivo. A repercussão foi imediata,
comentaristas e torcedores se dividiram entre a surpresa e a curiosidade, tentando decifrar se as palavras do treinador da seleção configuravam um sinal de respeito genuíno ou apenas uma provocação sutil. O que mais chamou a atenção foi a maneira como Ancelotti destacou a ousadia do Vasco em momentos cruciais da temporada, lembrando que Diniz tem a capacidade de imprimir um ritmo intenso mesmo em times que enfrentam dificuldades estruturais. O futebol moderno exige criatividade, organização e coragem para se reinventar. Vi sinais disso no Vasco de Diniz, teria dito o técnico, segundo relatos. Palavras que, mesmo sendo aparentemente neutras, ganharam contornos de rumor na imprensa esportiva. Nos programas esportivos, a conversa girou em torno do que Ancelotti quis realmente dizer. Alguns sugeriram que o técnico estaria, indiretamente, apontando para um futuro promissor de Diniz no cenário internacional. Outros enxergaram nas declarações uma crítica velada à maneira conservadora com que alguns clubes brasileiros ainda conduzem seus times. De qualquer forma, o efeito foi o mesmo. O nome do Vasco voltou a figurar com força no noticiário, trazendo à tona especulações sobre possíveis movimentações no mercado da bola e até sobre um interesse europeu nos olheiros do clube. Entre torcedores, a repercussão foi igualmente intensa. Nas redes sociais, surgiram memes, debates acalorados e uma enxurrada de opiniões sobre a relação entre o estilo de Diniz e a visão de futebol que Ancelotti defende. O burburinho é tanto que muitos já apontam a entrevista como um divisor de águas, capaz de colocar o Vasco de volta ao centro das atenções mesmo em um cenário de resultados modestos. Enquanto isso, nos bastidores, o clube observa com atenção a repercussão e analisa o impacto que declarações de figuras internacionais podem ter sobre sua imagem. Fica a pergunta no ar: seria apenas um elogio cortês de um técnico renomado ou um sinal de que os caminhos do futebol brasileiro estão prestes a ganhar novos contornos, com nomes como Diniz e o próprio Vasco sendo protagonistas? Por enquanto, o que se tem é uma mistura de curiosidade, expectativa e, claro, aquele tempero irresistível que só um bom rumor esportivo consegue provocar. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.